gente enxerga na neuropsicopedagogia uma possibilidade, uma oportunidade de transformar a nossa vida, de transformar a vida das pessoas ao nosso redor e ainda fazer uma fonte de renda com um posicionamento correto, a gente consegue se tornar destaque ali na nossa região. E é isso que eu quero trazer para você. Eu quero que você seja um neuropsicopedagogo, uma neuropsicopedagoga de destaque aí na sua região. Eu quero que você leve a neuropsicopedagogia e coloque ela em prática. Mas você deve estar pensando que comigo sempre foi assim, né? Num consultório bonito, igual esse aqui que eu tô agora. Mas nem sempre foi assim. Para quem conhece a minha história já sabe, mas eu vou reforçar aqui hoje um pouquinho. Quando eu terminei a minha pós-graduação, eu achei que eu ia sair correndo, começar a atuar, ter um monte de pacientes, né? Transformar a vida de todo mundo a partir da neuropsicopedagogia por meio da aprendizagem. Mas ó, não foi isso que aconteceu não. Quando eu terminei, peguei o meu certificado em mãos, nossa, me deu uma emoção tão grande, foi uma expectativa tão grande, tirei uma foto lá, devo ter postado nas minhas redes sociais, pelo menos mandei no grupo da minha família no WhatsApp, mas depois disso veio uma responsabilidade tão grande, um medo tão grande, por eu não me sentir preparada. E sabe o que eu fiz? Guardei aquele certificado, ó, na gaveta e deixei ele lá por um bom tempo. Por um bom tempo, eu não tive coragem de fazer aquilo que eu ensino, os pilares básicos da neuropsicopedagogia. E o primeiro deles é me posicionar. Eu não tive coragem de falar que eu era neuropsicopedagoga, eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Eu ficava, ó, quietinha, porque toda vez que eu tentava falar, as pessoas não conheciam a neuropsicopedagogia. Ninguém sabia o que era a neuropsicopedagogia. E aí, às vezes, nem eu tinha um entendimento muito claro. E aí, acabava me confundindo mais ainda. E, resumindo, entrei em negação neuropsicopedagógica. Olha, ficou aquilo, o ter a certificação, por ter... E eu não tinha coragem de atuar. Mas aquilo me incomodava, porque para quem me conhece, sabe que eu venho de uma família de professores, né? Minha avó era professora, minha mãe é professora, eu tenho irmãos, cunhadas professores. A gente trabalha com educação na nossa família há muitos anos. E eu, né, também sou pedagoga de graduação, sou musicoterapeuta, psicomotricista, enfim, meu currículo é vasto, mas eu escolhi a neuropsicopedagogia, porque quando a gente é mordido pelo bichinho da neuropsicopedagogia, a gente não consegue fugir. Por mais que a gente desvie a nossa rota, que a gente mude o nosso caminho, que a gente tente se esconder, a neuropsicopedagogia é uma área que me encanta. Mas eu não tinha coragem de atuar, eu não tinha coragem de falar para as pessoas, porque ninguém sabia o que era, ninguém conhecia, não era uma ciência muito nova. Eu mesma, né, minha pós-graduação não foi tão boa assim, então eu mesma não me sentia apta para atuar com neuropsicopedagogia. Mas o que eu fiz? Comecei a consolidar meu primeiro pilar, que é a fundamentação teórica. Caí lá matando, ó, muitos artigos, entrava na base do Cielo toda hora pesquisando sobre as fundamentações da neuropsicopedagogia, pesquisando em artigos nacionais e internacionais sobre a neurociência, sobre a aprendizagem, e foi aí que eu consegui entender e fundamentar teoricamente o que é a neuropsicopedagogia, o que não é a neuropsicopedagogia, quais são os protocolos, o que pode, o que não pode dentro da neuropsicopedagogia. E um dia eu tive coragem de começar os meus atendimentos. Mas não foi no consultório bonito igual esse aqui, não. Foi com uma caixinha cheia de materiais, com uma pastinha com os meus documentos principais, e eu ia home care na casa das pessoas. E depois eu montei um espaço na minha casa. Eu peguei lá uma sala que estava meio desocupada, um cantinho da bagunça, organizei, deixei lá com minha carinha, com meu jeitinho, e comecei a atender os meus pacientes lá. E isso foi primordial para mim, porque na época que eu fiz isso, eu não tinha dinheiro para investir em consultório, em instrumentos, em um monte de coisa. Eu não tinha tantos clientes assim, eu não era reconhecida como hoje, né, que já tenho a minha autoridade, o meu reconhecimento. Eu não tinha. Então, eu tive que aprender a me posicionar,
a falar de neuropsicopedagogia, a saber os protocolos dessa atuação e também conhecer essa fundamentação teórica. Eu espero que você esteja aí muito ansiosa, muito ansioso para receber muito conteúdo, porque eu tenho um apelido, eu não sei se você conhece, mas o meu apelido é metralhadora, porque quando eu começo a disparar o conteúdo, não paro mais. Então, primeiro eu quero falar para você sobre o conceito da neuropsicopedagogia. Você sabe, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga, você vai ter que decorar uma coisa. Isso não tem como escapar. O conceito da neuropsicopedagogia. Quem já me acompanhou há algum tempo, às vezes já fala junto comigo, parece que em coro. Porque a neuropsicopedagogia, a gente precisa saber qual é o conceito dela para a gente saber qual é a fundamentação teórica, senão a gente não consegue ter clareza, e sem clareza a gente não tem autoridade. Para a gente ter autoridade, a gente tem que ter clareza naquilo que a gente está fazendo. Conceito da neuropsicopedagogia. Quem sabe, fala comigo. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar, fundamentada na neurociência aplicada à educação, com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva. Vou parar aqui, porque só aqui a gente já descobriu as 3 bases da neuropsicopedagogia. Neurociências aplicadas à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. São as bases que vão fundamentar a neuropsicopedagogia. Mas tem mais, não para por aí o conceito dela não. Ela tem como objeto de estudo entender a relação do sistema nervoso com o processo de aprendizagem. Então, esse é o objeto de estudo do neuropsicopedagogo, é entender como essa máquina aqui, desse sistema nervoso funciona e qual é o papel que ele desempenha no processo de aprendizagem. E às vezes, quando a gente fala em sistema nervoso, a gente pensa só no cérebro. Mas vamos lembrar, primeira dica aí, neuropsicopedagoga, o cérebro é um órgão do sistema nervoso. O sistema nervoso tem inúmeras estruturas que se conectam e cada uma vai ter uma função. E a gente precisa entender como que todo esse sistema nervoso que se conecta, que está dividido aí em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, vai afetar a aprendizagem dos sujeitos. Então, olha só que interessante a nossa área de atuação. Quando a gente planta neuropsicopedagogia, a gente colhe sorriso de aprendizagem. E isso faz muita diferença nesse contexto que nós estamos vivendo, porque o fracasso escolar, a dificuldade de aprendizagem, ela gera transtornos, ela gera déficits muito maiores do que apenas o conteúdo não aprendido. Ela gera questões e frustrações emocionais, ela interfere no desenvolvimento humano. Então, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos atuar com neuropsicopedagogia hoje. Então, é por isso que eu venho aqui e eu quero ensinar você a começar os seus atendimentos hoje, com aquilo que você tem, da maneira que você sabe, como você pode. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia, ela é necessária hoje e ela é um nicho que está crescendo muito, mas nós profissionais precisamos criar essa identidade do neuropsicopedagogo. Para isso, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos atuar com neuropsicopedagogia. E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês, sobre os campos de atuação da neuropsicopedagogia. É o neuroPP clínico, o neuropsicopedagogo vai atuar de maneira clínica, isto é, de maneira individualizada. E nós temos também o institucional, que vai atuar de maneira coletiva, com grupos de sujeitos. Então, se você é especialista numa área, no caso nós, na neuropsicopedagogia, nós somos pesquisadores. E agora eu quero falar para vocês sobre as possibilidades de atuação da neuropsicopedagogia hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo. Então, se você é neuropsicopedagogo clínico, fica fácil, né? Você trabalhar aí em consultórios, em salas de atendimento, a home care, ou até mesmo, né, organizar uma sala de atendimento na sua casa,
com um setting adequado, um espaço adequado, onde você vai atender de maneira individual os seus pacientes, realizando ali avaliação e intervenção neuropsicopedagógica. Então, atendimento clínico, né, talvez seja o atendimento mais clichê dentro da neuropsicopedagogia, mas muito necessário, hein? Não estou deixando ele de lado, muito pelo contrário. Eu sou neuropsicopedagoga clínica, atendo aqui, estou falando da minha sala de atendimento, que é uma clínica aqui, uma clínica multidisciplinar aqui no centro de Curitiba, e acho que é muito importante a gente realizar este atendimento clínico. Mas existe também a área institucional, a atuação institucional. E o que é essa atuação? É a atuação onde o profissional da neuropsicopedagogia vai realizar atendimentos coletivos, atendimentos em grupos de sujeitos. Grupos pequenos, tá, gente? Lembrando, eu sempre oriento, né, que não sejam grupos muito maiores, aí de 8 ou 10 sujeitos. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar com estimulação das habilidades que são requisitos e pré-requisitos para o aprendizado. Então, de maneira coletiva, você vai trabalhar ali com intervenção, lembrando que não faz avaliação, né? Você vai trabalhar com intervenção neuropsicopedagógica, você vai realizar ali essas atividades com estes grupos. Mas hoje eu só quero que você saiba que existe essa possibilidade de você atuar de maneira clínica, que é de maneira individual, de maneira institucional, que é de maneira coletiva, ou como pesquisador, que não é, gente, na área da pesquisa escrevendo artigo científico, não, tá? Não é isso. Quando a gente fala em pesquisador, o pesquisador é aquele, todos nós, que dominamos um conhecimento. Nós somos especialistas em neuropsicopedagogia. Então, como especialistas, além do atendimento clínico, além do atendimento individual, institucional, nós podemos atuar com consultoria para escolas, para grupos, para famílias. Nós podemos trabalhar com orientação para pais, orientação para professores, orientação para escolas, organização de rotina, organização de estruturas que vão estar ali cerceando ambientes de aprendizagem. Nós podemos auxiliar de diversas formas a neuropsicopedagogia a partir dessa atuação, ensinando, divulgando a neuropsicopedagogia, mostrando os benefícios, mostrando o porquê a neuropsicopedagogia é tão importante e tão relevante no contexto de hoje. Mas para isso, nós precisamos ter clareza do que é a neuropsicopedagogia e o que não é a neuropsicopedagogia. Então, vamos lá. Lembram que lá no começo, quando eu comecei a falar aqui sobre o nosso conteúdo, eu falei para vocês o conceito de neuropsicopedagogia, que é uma ciência transdisciplinar, fundamentada na neurociência aplicada à educação, com interfaces da pedagogia, da psicologia cognitiva, que tem como objeto central ali de estudo entender o sistema nervoso e a sua relação com a aprendizagem? Então, essa é a base da neuropsicopedagogia. Isto é neuropsicopedagogia. É a gente atuar na avaliação, na intervenção e na reabilitação de funções cognitivas para proporcionar uma ampliação de capacidade para que se consolide a aprendizagem, para que o processo de aprendizagem ocorra, ativando as áreas cerebrais, ativando as habilidades e funções cognitivas, mostrando, orientando a partir de tudo isso como se dá no sistema nervoso em cada sujeito. Então nós temos que entender as bases neurobiológicas, as bases neurofisiológicas para compreendermos a neuroaprendizagem, que é o nosso objeto de estudos. Agora, muita gente confunde a neuropsicopedagogia com a psicopedagogia. E não é. Hoje eu quero deixar bem claro para você que a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia são duas áreas de atuação distintas. Cada uma tem o seu protocolo próprio, cada uma vai ter fundamentações teóricas próprias. Eu vou dar só um exemplo bem rápido para vocês. A neuropsicopedagogia, nós temos como fundamentação a psicologia cognitiva. Já
a psicopedagogia tem como fundamentação a psicanálise, tem como fundamentação a psicologia social, a teoria a teoria convergente, da psicologia convergente. São totalmente opostas à neurociência, à psicologia cognitiva. Então, são áreas distintas, caminhos distintos, mas ambos muito necessários. Por isso que é importante trabalhar em equipe multidisciplinar, o psicopedagogo juntamente com o neuropsicopedagogo, porque cada um vai atuar numa área do desenvolvimento humano que vai proporcionar a aprendizagem. Bom, a neuropsicopedagogia também é muito confundida com reforço escolar. Quando a gente fala em intervenção neuropsicopedagógica, os profissionais, os pais, a sociedade em geral, no senso comum, pensa que a neuropsicopedagogia é você trabalhar um reforço escolar. Mas o reforço escolar é você pegar um conteúdo, um componente curricular e trabalhar exaustivamente aquele componente único curricular para que o sujeito aprenda ou memorize ou internalize aquele conceito. Já a neuropsicopedagogia, a gente não trabalha com componente curricular. A gente vai usar componentes curriculares dentro do processo de intervenção, mas o nosso objetivo é estimular áreas cerebrais, os córtex, o pré-córtex, a área pré-frontal, o lobo frontal, o lobo temporal, acelerar o processo sináptico, desenvolver o processo ali da neurogênese, amplificar a capacidade de memória, de aprendizagem, de resgate, a memória de trabalho, controle inibitório, apraxia, visoconstrução. Então, nós vamos trabalhar com estimulação interventiva das funções cognitivas que são requisitos e pré-requisitos para que a aprendizagem se consolide. Então, a neuropsicopedagogia não é reforço escolar. E outra questão também, que tem muita dificuldade as pessoas entenderem, é com relação à educação especial inclusiva. O que é a educação especial inclusiva? A educação especial inclusiva é uma modalidade, né, uma política que tem pública, educacional, onde nós vamos incluir, né, criar estratégias e meios para incluir sujeitos que tenham alguma necessidade educativa básica, que seriam aí sujeitos que tenham transtornos globais do desenvolvimento, alguma deficiência física ou motora ou cognitiva, né, um déficit cognitivo, enfim, sujeitos que tenham transtornos, síndromes ou alguns déficits cognitivos que se enquadram na educação especial inclusiva. A neuropsicopedagogia, ela não trabalha exclusivamente com a educação especial inclusiva, ela não tem um caráter de incluir esses sujeitos com dificuldades, né, com necessidades especiais educativas, mas nós vamos sim trabalhar com esses sujeitos dentro do protocolo neuropsicopedagógico, da estimulação das habilidades, requisitos e pré-requisitos para aprendizagem, pensando sempre que esses sujeitos estão com defasagem, com dificuldade no aprender. Então, o nosso foco é na aprendizagem. A educação especial inclusiva, ela é diferente, por quê? Porque trabalha a inclusão, trabalha a parte social, trabalha a parte cultural, trabalha a parte que não está só relacionada com a aprendizagem na perspectiva neurobiológica. Então, a neuropsicopedagogia não tem caráter de educação especial inclusiva, mas sujeitos que estão dentro da educação especial inclusiva, sujeitos com transtornos, com síndromes, com necessidades especiais educativas, vão ser atendidos sim pela neuropsicopedagogia. Mas vejam como é diferente o campo de atuação, veja como ela se distancia. E por que eu tô falando isso aqui para você hoje? Porque para a gente começar a nossa construção de autoridade, o nosso processo de destaque, de se destacar na neuropsicopedagogia, a gente precisa ter bem claro
a fundamentação neuropsicopedagógica, o que é neuropsicopedagogia. Mas para que a gente possa entender o que é neuropsicopedagogia, às vezes a gente precisa entender também o que não é neuropsicopedagogia. Então, neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que vai atuar diretamente na aprendizagem a partir dos conhecimentos de como funciona o sistema nervoso, as suas estruturas e como se dá esse fenômeno de aprendizagem, que é um processo mental, um processo neurobiológico. Mas a neuropsicopedagogia não é psicopedagogia. A neuropsicopedagogia não é reforço escolar. E a neuropsicopedagogia, ela não é educação especial e inclusiva. Então a gente precisa saber o que é a neuropsicopedagogia e o que não é. E quando a gente vai saber o que é? Quando a gente recorrer nas bases teóricas que são neurociência aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. Tudo isso aplicado ao processo de aprendizagem. Então, nós trabalhamos exclusivamente com essa habilidade que é a aprendizagem. Mas a partir da aprendizagem, nós temos que entender toda uma estrutura, todo um funcionamento no nosso sistema nervoso, dos nossos processos mentais. Bom, mas calma, tá? Que tudo isso a gente vai adquirindo aos poucos. Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Primeiro, que você é neuropsicopedagogo e faz a diferença na sociedade hoje. A neuropsicopedagogia é necessária. Nós aprendemos que a neuropsicopedagogia ela é uma oportunidade, ela é um nicho em ascensão, ela é o melhor nicho de atuação, tanto para a gente gerar transformação de vidas, seja a sua aí que vai modificar, seja a das pessoas ao seu redor, como também vai gerar uma fonte de renda nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Então a neuropsicopedagogia, ela é uma oportunidade única que você pode aí agarrar hoje e começar ainda hoje, mesmo que você nunca tenha atuado, mesmo que você nunca tenha pensado em trabalhar com neuropsicopedagogia, mas se você é neuropsicopedagogo, tem o seu certificado, você pode começar hoje a transformar vidas. E isso é muito importante. Bom, nós aprendemos também na aula de hoje que neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar, fundamentada na neurociência aplicada à educação, na pedagogia e na psicologia cognitiva, que nós vamos estudar a neuroaprendizagem, que é a aprendizagem na perspectiva da estrutura e do funcionamento do sistema nervoso. E que a neuropsicopedagogia não é psicopedagogia, não é reforço escolar, não é educação especial e inclusiva. Nós aprendemos também que nós podemos atuar com neuropsicopedagogia de maneira clínica, de maneira institucional e também de maneira educativa, né? Na pesquisa, mas não só pesquisando, porque todos nós somos pesquisadores, todos nós somos especialistas em neuropsicopedagogia, mas a gente pode começar hoje mesmo ensinando sobre neuropsicopedagogia, dando palestras, orientações, consultorias para outros profissionais, para famílias, para pais, para professores, para escolas. Por quê? Porque é muito importante que a gente construa a identidade do neuropsicopedagogo nesse momento tão necessário para o contexto educacional que nós estamos vivendo, principalmente em virtude dessa crise sanitária que está forçando os nossos estudantes ao ensino remoto, que está trazendo aí defasagem e prejuízo na aprendizagem. Então, a neuropsicopedagogia é sim o melhor nicho de atuação, queira você ou não, esteja você preparado para isso ou não. Então, vamos nos preparar e vamos começar a colocar a neuropsicopedagogia em prática, porque assim nós vamos poder auxiliar os sujeitos com dificuldades de aprendizagem a consolidarem os seus aprendizados, a terem aí uma qualidade de vida. Gente, aprendizado gera qualidade de vida, gera desenvolvimento humano. Então, nós somos cruciais e fundamentais neste momento, principalmente neste momento de crise.